um médico, escreve freneticamente em seu diário. É quase impossível acreditar que tudo o que aconteceu ocorreu em tão pouco tempo. Tudo começou há 3 dias. Era só mais um dia nas minas. Um trabalhador perfurava carvão quando ocorreu um problema na máquina. Pelo que eu soube, parece que a broca explodiu devido a algum tipo de defeito mecânico, lançando estilhaços de metal por todo o túnel. O trabalhador teve sorte, pois pedaços grandes não o atingiram e poderiam ser fatais. Ainda assim, ele foi atingido de raspão por estilhaço da broca destruída, causando um corte profundo no braço. Outros mineiros que estavam trabalhando nas proximidades ouviram a confusão e rapidamente vieram em seu auxílio. Aplicaram um torniquete para parar o sangue e o ajudaram a chegar ao elevador da mina para subir até a superfície. Ao chegarem à luz do dia, levaram o ferido à clínica local, onde eu estava de plantão. Eu limpei o ferimento, já que havia uma quantidade considerável de poeira de carvão dentro dele antes de suturá-lo e enfaixá-lo. O mineiro foi para seu alojamento se recuperar e pensei que ali terminava essa história. Claro, aquilo era só o começo. 24 horas depois, o mesmo mineiro surgiu diante de mim novamente. Perguntei sobre o ferimento dele e ele explicou que, embora o braço estivesse bem, agora sentia que poderia estar ficando doente. Ele apresentava nariz escorrendo, tosse e dores no corpo, então presumi que apenas teve azar e pegou um resfriado junto ao ferimento no trabalho. Mandei ele de volta ao beliche, dizendo que não poderia trabalhar e precisava descansar para se recuperar. No dia seguinte, eu estava na clínica quando meu telefone tocou. Não era o menor doente, mas sim o supervisor dele. O menor faltou ao turno pela manhã, e ele me pediu para checar como ele estava, pois sabia que não se sentia bem. Concordei que era estranho que nenhum de nós tivesse ouvido mais nada do mineiro, e fui vê-lo imediatamente. Entrei no alojamento onde vários trabalhadores ficam enquanto estão na mina. Só o mineiro ferido permanecia na cama, o resto estava vazio. Ao me aproximar, percebi logo que algo estava errado. O homem estava encolhido em posição fetal, suando muito e também tremendo. Um toque rápido em sua testa revelou que o homem também estava com febre alta. Ele estava quase incoerente, delirando devido à febre alta. O mineiro foi levado para uma cama vazia na clínica para que eu o observasse e cuidasse melhor com cuidado, pois agora suspeitava que tinha gripe e não queria arriscar um surto na mina. Preparava-me para administrar líquidos ao mineiro, que murmurava incompreensivelmente quando percebi algo em seu rosto. Parecia que ele chorava, mas lágrimas de sangue escorriam por suas bochechas. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Não havia razão para que a gripe fizesse esse homem chorar lágrimas de sangue. Eu podia ver as veias em sua testa começando a pulsar, como se sua pressão arterial tivesse disparado de repente. E justamente quando eu me inclinava para olhar mais de perto, algo horrível aconteceu. O mineiro de repente expeliu um grande jato de sangue. O jato de sangue atingiu meu rosto e me fez recuar assustado, enquanto o homem expelia ainda mais sangue pela boca, logo cobrindo as paredes da clínica. Com aparentemente todo o sangue tendo sido expelido do corpo, o homem então ficou mole. Tentei reanimá-lo, mas não foi necessário. O homem estava em coma, mas vivo. Lá estava eu, em pé no meio da clínica sobre o homem, tanto ele quanto eu, assim como o quarto, completamente cobertos de sangue. Foi uma das piores coisas que já vivi como médico. Mesmo assim, de algum modo, ia piorar ainda mais. Ainda em choque com o ocorrido, ouvi a porta da clínica se abrir atrás de mim. Virei-me e vi cerca de 6 mineiros locais, todos tossindo, suando e tremendo. Um segurava um pano vermelho na orelha, outro tentava conter o sangue do nariz. O que havia infectado o primeiro paciente não era um caso médico isolado,
Isso tinha todos os indícios de uma epidemia. Eu estava totalmente fora da minha zona de conforto. Eu era clínico geral, não especialista em doenças infecciosas, e liguei para o Centro de Controle de Doenças pedindo orientação. Me orientaram a isolar os homens doentes, pois uma equipe de resposta rápida, melhor equipada para surtos, seria enviada. Enquanto esperava, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças transferi os homens afetados para o alojamento de quarentena. Vários outros também começaram a expelir grandes quantidades de sangue, mas ao contrário do primeiro paciente, nenhum dos outros sobreviveu ao evento traumático. Ao colocar o último infectado na cama, percebi algo. Muito calor vinha da parte inferior do corpo dele, e, ao puxar os cobertores, encontrei algo que, apesar dos acontecimentos estranhos, eu ainda não conseguia acreditar. Havia grandes caroços crescendo nas pernas dele, cada um parecia estar cheio de algum tipo de fluido ou gás, e eles estavam extremamente quentes ao toque, como se os produtos químicos dentro dos caroços estivessem criando uma fonte de calor. Ao investigar os crescimentos estranhos, percebi que o homem já não estava mais em delírio. Em vez disso, um olhar enlouquecido tomou conta dos olhos dele, e de repente ele pulou da cama, debatendo-se e tentando me arranhar como se quisesse me matar. Não sei como, mas consegui lutar contra o homem e sair correndo do alojamento. Ainda assim, ele me perseguiu e, sem opção, corri para um depósito próximo. O homem batia e arranhava a porta, mas consegui bloqueá-la arrastando uma estante pesada. Depois de vários minutos tentando arrombar a porta, ele finalmente desistiu e foi embora, e aqui estou até agora. Estou com muito medo de sair de novo. Parece que, se a doença não me matar, então, seja lá no que ela está transformando, as pessoas vai acabar comigo. Tudo o que posso fazer é esperar a equipe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças chegar e, com sorte, saber como lidar com o que quer que essa situação tenha se tornado. O doutor fecha o caderno e nota uma gota caindo na capa. Ele leva a mão até a boca e a limpa. Ela volta coberta de sangue. Nem o médico, nem a equipe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças sabiam qual doença se espalhara tão rápido entre os trabalhadores da mina. Não, só quando a Fundação SCP soube do misterioso surto, é que alguém finalmente determinou o que estava acontecendo com o que logo seria chamado de SCP-016, também conhecido como o micro-organismo senciente. O SCP-016 é um patógeno transmitido pelo sangue que foi descoberto pela primeira vez depois que um trabalhador de uma mina remota se feriu enquanto perfurava uma camada de carvão nas profundezas da Terra. Teoriza-se que poeira de carvão entrou no ferimento, poeira que talvez carregasse esporos dormentes do que se tornaria o SCP-016. Nos dias seguintes, todos os funcionários restantes da mina e a equipe de crise do Centros de Controle e Prevenção de Doenças enviada para investigar o surto, possivelmente causado por um patógeno desconhecido, foram infectados. Com a falha dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças em conter a doença, a Fundação SCP assumiu o controle e eliminou rapidamente todos os afetados para evitar maior propagação. A primeira pessoa infectada, paciente 0, foi levada sob custódia da Fundação para investigação adicional, e o próprio poço da mina foi destruído com um explosivo para selá-lo. Após estudar o paciente 0, a Fundação aprendeu muito sobre com o que exatamente estavam lidando. Eles descobriram que o SCP-016 tem um período de incubação que varia de 24 horas a 2 anos, dependendo do número de possíveis hospedeiros humanos próximos. Assim que os sintomas começam a se manifestar em um indivíduo, eles inicialmente parecem ser bastante semelhantes aos de um resfriado comum. Podem causar tosse, coriza, coceira nos olhos e dores no corpo. Cerca de 48 horas após os primeiros sintomas, a pessoa infectada pode desenvolver febre hemorrágica parecida com a do vírus Ebola,
causando sangramento leve nos pulmões. Isso faz com que o sangue infectado seja aspirado, provavelmente, para se espalhar melhor pelo ar. O terceiro estágio da doença faz com que o hospedeiro entre em colapso e sangre até a morte, já que ele começa a sangrar profusamente por vários orifícios do corpo, incluindo o nariz, ductos lacrimais, boca e até mesmo pelos poros da pele. A pressão arterial deles sobe muito nessa fase final e, em alguns casos, vomitaram sangue a até 5 metros. Curiosamente, apesar de muitos morrerem pelo trauma, a quase total exsanguinação nem sempre leva à morte. Às vezes, mesmo após quase todo o sangue ser removido, o paciente sobrevive e o patógeno volta à fase dormente, repetindo o processo depois. Mas SCP-016 é mais do que apenas uma doença transmitida pelo sangue, rápida e muitas vezes mortal, como você verá em breve. Pesquisadores da Fundação notaram que a doença possuía uma característica peculiar, diferente de outras febres hemorrágicas, como ébola e Marburgo. Eles descobriram que, quando alguém com SCP-016 enfrenta alto estresse como ameaça à vida, o SCP-016 para de se multiplicar rapidamente e passa a reescrever o DNA do hospedeiro. Essa manipulação genética, junto com a estimulação da rápida divisão celular, faz o hospedeiro sofrer grandes mudanças fisiológicas em tempo muito curto. Em 24 horas, o hospedeiro pode mostrar mudanças físicas e a reconstrução corporal completa pode acontecer em menos de 2 semanas. A maior parte dos hospedeiros que inicia mudanças físicas não sobrevive. Devido ao quanto a transformação sobrecarrega o corpo, aqueles que sobrevivem serão mudados de formas que vão além do físico. Eles terão comportamentos hiperagressivos, semelhantes aos infectados pela raiva. Acredita-se que o patógeno induz esse comportamento para espalhar o vírus. Ao perceber os efeitos do SCP-016, a Fundação realizou vários experimentos com funcionários classe D para entender melhor esses efeitos. No primeiro teste, um classe D infectado com SCP-016 teve sua cela inundada para simular risco de vida e desencadear a transformação assim que surgiram sintomas. Nas 24 horas seguintes, os pesquisadores viram o sujeito desenvolver brânquias, permitindo-lhe sobreviver na cela cheia de água. As transformações continuaram. Nas 2 semanas seguintes, seus membros viraram nadadeiras, sua visão piorou e a audição se intensificou, desenvolvendo ecolocalização parecida com a de baleias e golfinhos. O experimento foi concluído com a remoção de toda a água da cela, levando à morte do sujeito por asfixia, já que ele não conseguia mais respirar ao ar livre. Um experimento semelhante foi feito em outro classe D que teve crescimento muscular rápido e protuberâncias ósseas nos nós dos dedos, em vez de adquirir características de animais aquáticos. Ele tentou usar ambos para quebrar a porta da cela inundada, mas não conseguiu romper o aço reforçado e morreu afogado. A Fundação percebeu que o vírus reagia de formas diferentes à mesma situação. O experimento foi repetido uma terceira vez, mas desta vez, o D-classe infectado tentou escapar de forma totalmente diferente. O sujeito apresentou um grande crescimento no peito, alimentado por 2 tubos de carne distintos que também saíam de seu corpo. Temendo o que ele planejava fazer, a Fundação encerrou o experimento mais cedo e eliminou o sujeito. A autópsia mostrou que o crescimento era uma câmara oca, alimentada por tubos de oxigênio e gás acetileno, que juntos poderiam causar grande combustão. SCP-016 estava tornando o sujeito uma bomba viva. Após testar células inundadas, os pesquisadores colocaram um classe D em uma sala sem estresse e pediram que ele tentasse crescer asas. Sem motivo para a transformação, SCP-016
seguiu estágios normais e morreu por perda de sangue, sem outras mudanças. No teste final, um classe D foi colocado numa caixa de acrílico suspensa sobre um poço de mina, com um cronômetro marcando quando o fundo da caixa abriria e ele cairia em um poço de 300 metros. Esse classe D também foi instruído a se concentrar em crescer asas que lhe permitissem sobreviver à queda. O sujeito começou a se transformar nas próximas 24 horas, mas, ao invés de crescer asas, ele desenvolveu um apêndice semelhante a um tentáculo em seu braço, capaz de produzir seda parecida com a fiandeira de uma aranha. Usaram o órgão de seda para se prender à caixa, indicando que os sujeitos não conseguiam controlar como o SCP-016 mudava seus corpos. O experimento terminou quando o cronômetro zerou e a bomba detonou, conforme o planejado. Após o último teste, as amostras do SCP-016 foram contidas, e o acesso para experimentos só é permitido com autorização prévia de nível 4 ou 5 e documentação completa antecipada. O descumprimento desses procedimentos levará à realocação do infrator para funções de classe D ou a sua demissão. O SCP-016 foi classificado como Keter e a única amostra existente é mantida em uma placa de Petri, sob contenção extrema dentro de uma sala de 5 por 5 por 5 metros, onde a temperatura é mantida abaixo de 0 graus Celsius em todos os momentos. Em caso de surto do SCP-016 todo infectado, deve ser eliminado no local. Se a infecção não for contida em 48 horas, o dispositivo nuclear deve ser detonado antes da evacuação. Apesar de parecerem insensíveis, os procedimentos de contenção são necessários, pois não se pode arriscar com patógenos anômalos como o SCP-016. Assista também à entrada do Dr. Bob sobre o SCP-150, o parasita ladrão de corpos, e conheça outro SCP que pode invadir e fazer coisas assustadoras com seu corpo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder anomalias enquanto exploramos os arquivos confidenciais da Fundação SCP.